Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Processo Civil. Vamos retomar de onde paramos. Ponto 2. Do mito do cognitivismo interpretativo e do logicismo na aplicação do direito no positivismo clássico, a dupla indeterminação do direito no Estado Constitucional. Quadro teórico do positivismo clássico de 800. Quadro teórico do positivismo clássico de 800. 10 ideias básicas. A primeira ideia. Perspectiva imperativista do direito. Conjunto de comandos e vedações. Quer dizer, o direito é algo que estabelece algo ou que proíbe algo. Vamos dizer, que manda algo ou que proíbe algo. Que determina uma conduta ou uma abstenção. Segunda ideia, visão de sistema, plenitude do ordenamento, quer dizer, o direito visto como um sistema completo em si mesmo. A resposta deve ser buscada dentro do sistema e pela interpretação do sistema, uma visão hermética do direito. Direito como ciência, discurso avalorativo, quer dizer, dentro das normas jurídicas não havia, àquele tempo, que se perquiria acerca de valores morais ou de algum, vamos dizer, do valor subjacente à norma jurídica, mas considerar a norma posta, a ideia do positivismo. Agir e interpretar a partir do que está posto, não perquirir os elementos subjacentes ali, de cunho moral, de cunho ético, de cunho sociológico, psicológico ou de qualquer outra ordem. Quarto, algo artificial, produto da convivência natural, quer dizer, comandos estabelecidos em vista da melhor ordenação da sociedade, do melhor ordenamento da vida social. Eficácia dependente da força. Só é direito o que pode ser coercitivamente sancionado, o que pode ser garantido por uma sanção, que a meu ver faz todo sentido. Só se pode falar em direito se no descumprimento daquela norma, se o descumprimento daquela norma puder fazer ressurgir alguma espécie de ação que imponha uma sanção que incentive o cumprimento daquela norma ou que possa impor o próprio cumprimento da norma. Sexto, necessariamente ligado ao Estado, monopólio da força, quer dizer, a força do Estado é que é esse elemento coercitivo que garante o direito. Necessariamente veiculado pela legislação, quer dizer, não havia que se cogitar desse ativismo judicial de hoje, desse influxo do neoconstitucionalismo, a criação da norma pelo juiz, não. O direito ele era obtido a partir da lei. Força ligada à ordem e forma. Força ligada à origem e forma, não à moralidade. Aquilo que nós falamos, a autoridade do direito provém da sua fonte, da sua origem. Isto é, o parlamento, que é a sede da representação popular. Quer dizer, o povo está representado no parlamento, os parlamentares editam as leis para o próprio povo, então é um poder do povo para o povo. E daí emana sua legitimidade, independentemente do teor da norma, né? Nona ideia. Interpretação como atividade puramente cognitiva no sentido da declaração da norma. Então, o magistrado ele não busca integrar a norma, preencher lacunas, limitar excessos, mas a atividade dele é meramente declarativa e estanque.
10º, ligação entre norma e caso concreto. Silogismo jurídico clássico. Quer dizer, vamos supor que a norma prevê pagamento de multa de 10% em caso de atraso no cumprimento da obrigação. Premissa maior. Premissa menor. Joãozinho atrasou o pagamento que deveria ser feito a Beltrano no dia 10. Conclusão. Incide, portanto, a multa prevista na norma a relação jurídica entre Joãozinho e Beltraninho. Você vê que alguns desses comandos, desse núcleo, ele ainda persiste com muita pujança no direito atual. Notas que influenciaram, portanto, Mortara, Chiovenda, Carnelucci e Calamandrei. Essas 10 ideias básicas. Imperativismo, sistematicidade, avaloratividade, artificialidade, coatividade, estatismo, legalismo, formalismo, cognitivismo e logicismo. Perfeita a concatenação do Marinoni. É realmente um autor brilhante, um dos melhores dentro do nosso cenário brasileiro. A doutrina do cognitivismo interpretativo. A norma já viria embutida no texto legal. A interpretação consistiria em conhecer esse significado e declará-lo no caso concreto. Não haveria, como no constitucionalismo atual, vamos dizer, um texto legal, um texto jurídico positivo, que, ao ser cotejado com a Constituição e com os valores que informam a Constituição, quer dizer, no cotejo desse dispositivo legal com os valores e com as normas constitucionais, seria extraída a norma a partir desse cotejo. E aqui no cognitivismo não. A norma já está no texto, no dispositivo legal, e ela deve meramente ser declarada. Ato de puro conhecimento. Declaração do único e objetivo conteúdo da lei. Premissas do cognitivismo. Há um significado intrínseco, então há uma norma contida aqui nesse dispositivo legal. Cabe ao intérprete torná-lo explícito, individualizando ao caso concreto, individualizando esse significado, vamos dizer, ao caso concreto. Caso haja mais de um significado atribuível, procede-se a uma depuração para encontrar o único e verdadeiro significado. Os demais são falsos. Então, na hipótese de se extrair mais de uma norma de um determinado dispositivo legal, um determinado texto legal, deveria se considerar uma só verdadeira e as demais falsas. Não haveria mais de uma alternativa possível. Há um único significado, uma única norma passível de ser extraída de um dispositivo legal. Essa é uma premissa do cognitivismo. O método é o lógico-dedutivo silogístico e exclui qualquer valoração ou escolha discricionária. É aquilo que eu já expliquei, que eu ilustrei, né, no caso da obrigação de Joãozinho e da incidência da multa. A doutrina do logicismo na aplicação do direito. Uma vez extraída a norma do texto, sua aplicação à hipótese concreta se daria de forma silogística somente. O impacto do cognitivismo e do logicismo sobre a formação dos conceitos de jurisdição e da função do processo civil. O impacto do cognitivismo e do logicismo sobre a formação dos conceitos de jurisdição e da função do processo civil. Esse é o título do item 2.4. Atividade de simples conhecimento de uma norma pré-existente. Jurisdição. Prescindibilidade, vedação, na verdade, de qualquer juízo valorativo.
declaração da norma. Primeiro, descobre-se qual a norma contida, quer dizer, declara-se, na verdade, a norma contida no dispositivo legal, e em seguida procede-se a um silogismo subsuntivo, que é aquilo que eu já elucidei, para aplicação ao caso concreto. Principal consequência: com a jurisdição não haveria nenhum acréscimo à ordem jurídica real, quer dizer, o juiz ele não é um criador do direito, ele é um autônomo, um autômato. Ele declara o que está contido no dispositivo legal e aplica de forma lógica, por um silogismo, aquela norma que foi extraída do dispositivo legal ao caso concreto. 2.5. A dupla indeterminação do direito e sua projeção sobre a teoria da interpretação e da aplicação do direito. Constatação: texto e norma não se confundem. Pluralidade de alternativas racionais como resultado da interpretação, quer dizer, a partir da leitura do texto legal pode-se extrair mais de uma conclusão racional. Então, o texto e a norma eles não são a mesma coisa, ao contrário do que preconiza a doutrina do cognitivismo. O ato de aplicação do direito como mais complexo do que o mero silogismo. Reconhecimento dos sentidos das palavras. Valoração das razões que militam contra e a favor de determinados sentidos. Decisão entre significados concorrentes. Quer dizer, uma palavra é um signo, né? Quer dizer, um símbolo, é uma anotação gráfica ali que contém um significado ou mais de um significado possível, né? Por exemplo, uma manga. Manga pode ser uma manga de camisa ou pode ser uma manga fruta. Isso no sentido bem raso, né? Agora você pega um termo mais abstrato, como liberdade, por exemplo, como dignidade. Quantas acepções podem ser extraídas aí, tendo em vista um determinado caso concreto? O que significa dignidade à luz de um determinado caso concreto, da multiplicidade de situações em que pode ser, vamos dizer, invocado o princípio da dignidade da pessoa humana para resguardar determinada situação individual, né? Ou para requerer determinada medida ou determinada abstenção. E aí começa a problematização, né? Começa o problema. Norma jurídica como resultado do empreendimento interpretativo que envolve o trabalho do legislador, do juiz e da doutrina. Interpretação, extração da norma. Aplicação, retirar consequências da incidência da norma a uma determinada situação. Dupla indeterminação. A equivocidade dos textos, quer dizer, as múltiplas interpretações que podem surgir a partir de um único texto. E a vagueza da norma, o caráter abstrato da própria norma obtida, né, da própria interpretação eleita, vamos dizer assim, de um determinado texto. Equivocidade, ambiguidade, duas ou mais opções de significado. Complexidade, exprimir duas ou mais normas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é possível obter dois ou mais resultados a partir de vamos dizer, como consequência dessa ambiguidade, dessa multiplicidade de exceções, e surge também a possibilidade de extração de mais de uma norma, a depender da acepção com que foi tomado o texto, né? Superabilidade, sujeição a exceções implícitas. Abrangibilidade, taxatividade ou exemplificatividade, quer dizer, esse determinado rol aqui expresso na lei,
ele é taxativo, ele é exemplificativo, pode-se fazer uma aplicação analógica disso aqui, quer dizer, pode-se estender ao alcance dessa norma para uma situação que não é exatamente aquela prevista na norma, né, mas é uma semelhante. Dificuldades que não são superadas pelo mero apuro linguístico, mas que são imanentes em razão das diferentes concepções de justiça dos intérpretes. Isso aí, mais um fato, mais um elemento complicador, quer dizer, as inclinações ético-políticas do intérprete, as acepções dos conceitos jurídicos utilizados e os próprios métodos interpretativos utilizados. Nós vamos ver com mais vagar essa questão dos métodos interpretativos, tanto nesse curso de processo civil quanto no curso de direito constitucional. As normas, por definição, elas são vagas, são comandos gerais, quer dizer, destinados a todos, e abstratos, que se destinam a abarcar qualquer situação em tese enquadrada na descrição da norma, né, e não destinados a uma situação em particular. A vagueza é imanente à norma, né? Ela não é um defeito, é uma característica, é uma nota. Atuação do intérprete também no momento da aplicação para a redução da indeterminação e precisão do alcance da norma. Quer dizer, o intérprete vai buscar delimitar ao máximo essa abrangência de modo a promover da forma mais límpida possível a subsunção da norma ao caso que está posto ali para ser resolvido. Jurisdição tem papel de conferir unidade ao direito, dissipando as dúvidas interpretativas e desenvolvendo o direito de acordo com as necessidades sociais, não sendo apenas um meio para a resolução de casos concretos. Vamos ler isso de novo. Jurisdição tem papel de conferir unidade ao direito, dissipando as dúvidas interpretativas e desenvolvendo o direito de acordo com as necessidades sociais, não sendo apenas um meio para a resolução de casos concretos. Então, a jurisdição tem a função de dar unidade ao direito, o que vai garantir segurança jurídica, previsibilidade, né? A função do intérprete ela não se exaure na solução daquele caso concreto, mas ela também, vamos dizer, se desdobra para alcançar essa função de atribuição da unidade do direito da dissipação de dúvidas, que na minha leitura, isso não está aqui no texto, tem por fim garantir a segurança jurídica, né? A previsibilidade, que em última análise é o que vai garantir a paz social e a estabilidade das relações sociais. Ponto 3. A transformação do princípio da legalidade formal pelas regras à legalidade substancial pelas normas. A dissolução da lei genérica abstrata e fruto coerente da vontade homogênea do parlamento. Lei genérica e abstrata. O Estado legislativo supunha uma sociedade formada por homens livres e iguais, dotados das mesmas necessidades. Estado liberal e igualdade formal, ideia do fim dos privilégios, repercussão na jurisdição. O juiz não poderia considerar as diferenças entre pessoas na interpretação da lei. Perfeito. O conteúdo, portanto, da norma independia da situação pessoal do sujeito envolvido numa determinada lide, né? O conteúdo do dispositivo legal, a norma, é a mesma para todos, né? Independente da situação particular do sujeito. Isso é fruto da ideologia do Estado liberal, que tinha por
tinha por ideia informadora o fim dos privilégios, o fim das diferenciações arbitrárias, e por isso, como que usando uma régua, igualou todos os sujeitos, pelo menos do ponto de vista jurídico, né, chamada igualdade formal. Depois disso, né, já como um segundo momento, depois do Estado liberal, a percepção de que a igualdade social constituía pressuposto da liberdade. A liberdade pressupõe um mínimo de condições materiais para uma vida digna. Então, o sujeito que está privado de qualquer... está privado dos bens mínimos, né? Ele não tem liberdade, né? Ele é um escravo da necessidade. O sujeito que não tem o que comer, ele não tem liberdade, ele é um escravo da fome, né? Por exemplo. Ele é um escravo da necessidade de sobreviver àquele dia, né? Não se pode dizer que isso seja liberdade. Ao menos do ponto de vista de uma vida digna. Preocupação com questões sociais que impediam a efetiva igualdade. Surgimento de grupos, por exemplo, sindicatos, associações, empresariado, voltados à proteção de determinados setores, que passaram a pressionar o legislativo por leis diferenciadas. Surgimento de leis próprias à regulação de cada área de interesse e de leis de interesse comum, com as quais os grupos mediam forças. Por exemplo, uma lei que vai reger a relação entre consumidor e fornecedor, ou a relação entre empregador e trabalhador, né? É uma lei que vai ter que ter determinados matizes. Ela não pode tratar esses dois sujeitos da mesma forma, porque eles não estão, de fato, na mesma situação dentro daquela determinada relação jurídica. Estado liberal, lei elaborada por representantes da burguesia, entre os quais não existia conflito substancial de interesses, né? Então era um parlamento burguês ali, mais ou menos homogêneo, e que depois teve que contemplar também, vamos dizer, esses diversos interesses heterogêneos, né? Interesses de trabalhadores ali por força de pressão de sindicatos, interesses do empresariado, de determinadas associações e etc. Quer dizer, primeiro há essa homogeneidade de burgueses, né? E depois não há mais uma vontade igual, mas a vontade do grupo mais forte, dos grupos que conseguem, vamos dizer, estabelecer o poder ali dentro do parlamento. Atualmente, grupos de pressão, resultado, leis complexas e obtusas, frutos de ajustes e compromissos com e entre esses grupos. Os diversos grupos de pressão vão moldando ali a atividade legislativa e dando origem a verdadeiros Frankensteins legislativos, né? Coisas que são aparentemente sem sentido, né? Quando lidas, mas que quando a gente vai perquirir a gênese, se a gente for olhar bem, a gênese daquilo está num determinado grupo de pressão que, opa, esse elemento incoerente aqui veio da onde nesse código? Ah, veio do interesse desse grupo aqui, que por pressão conseguiu impor essa norma que o favorecia. Aí uma mudança, portanto, na perspectiva de formação da lei. Há também um pluralismo de fonte, né? Passa, vamos dizer, atividade, vamos dizer, legiferante no sentido de imposição de uma norma, não da edição de uma lei formal, mas no sentido da imposição de uma norma que vai reger determinadas relações jurídicas, passa a ser não mais monopólio do Estado, do que são exemplo clássico as convenções coletivas de trabalho e convenções coletivas de consumo também. Bom, meus caros, chegamos a 24, vamos para 25 minutos. Encerramos por aqui.
Na próxima aula nós vamos tratar do item 3.2, a nova concepção do direito e a transformação do princípio da legalidade. Obrigado a todos pela atenção, então, boa noite, fiquem com Deus.